que se encontra no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 9, 10 e 11. O texto diz o seguinte: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos olhos, ou dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Amém? Torne os vossos assentos, enquanto eu agradeço a Deus pelo rico privilégio, o qual eu sei que não sou merecedor, tendo em vista a grandeza do trabalho e a minha pequenez, e mediante a este reconhecimento, quero agradecer ao pastor Fenelon pelo privilégio, pela anuência que assim me fez estar aqui. Sua família, pastor Carlos, vice-presidente, e em nome deles estendo a minha gratidão a toda a diretoria, todo o ministério e a esta coesa e amável igreja. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Marcos Wesley, coordenador geral, juntamente com todos os supervisores, todos aqueles que com ele coordenam esta briosa juventude e, obviamente, todos os jovens que compõem esta união. Muito obrigado pelo privilégio e a honra. Registra a minha gratidão, pastor Francisco, ao Luan Lago, ao Luan Modesto, pela forma carinhosa da receptividade, desde a nossa chegada, tem nos tratado de uma forma excepcional. E também rever meus amigos, que os tenho em grande estima, Mag Bertson, Roberto, é muito bom vê-los, amigos, revê-los. Queridos, como o tema proposto está falando sobre intimidade, e obviamente que no nosso vocabulário, intimidade é uma relação próxima, quero tomar por base esse texto para falar-lhes sobre improváveis, mas íntimos. Diga comigo, improváveis, mas íntimos. Quando nós observamos todo o contexto, os irmãos hão de convir que a Bíblia nos fala de um relacionamento ímpar. A Bíblia fala sobre a proximidade do Criador com a criatura. Diz a Bíblia que o relacionamento desde a criação entre Deus e o ser humano era muito estreito, havia uma intimidade inseparável. Se nós observarmos, a Bíblia fala que o pecado afastou o homem de Deus, quebrando este relacionamento. A Bíblia nos mostra que o homem foi destituído, afastado da glória de Deus, da sua presença. Isso implica a dizer que o relacionamento foi quebrado entre Deus e o homem, ou entre o homem e Deus. O que me chama a atenção é que o próprio Deus, ele ultrapassa os nossos limites de compreensão, porque na verdade, tendo em vista a razoabilidade, o entendimento humano, quando se há um rompimento, quando se há uma quebra de relacionamento, é natural que o ofensor
busque ou procure o ofendido, que o ofensor se aproxime do ofendido e lhe peça perdão. Mas os irmãos hão de convir que neste relacionamento entre Deus e criatura acontece o contrário. A Bíblia mostra que pela justiça o homem, o ser humano, era para ser extirpado logo ali. Mas o relacionamento de Deus é tão imensurável com o ser humano, que a Bíblia diz que Deus o expulsa da sua presença, mas não desiste dele. Com o passar do tempo, os irmãos hão de perceber que Deus tenta se aproximar deste ser humano, reatar o relacionamento. No capítulo 6 do Gênesis, a Bíblia diz que quando Deus desce para observar o comportamento da geração humana, há uma decepção generalizada, ao ponto que a Bíblia diz que toda a raça humana ofendia a Deus pelo seu comportamento. Se nós observarmos, então Deus resolve impor a sua justiça. Vou dar cabo, vou desistir do ser humano, pois é má os seus pensamentos, os seus desígnios. Então Deus propõe desistir, Deus propõe de buscar, porque ele mesmo sendo ofendido, ele vai ao homem e o homem o recusa. Então Deus diz: eu vou dar cabo, vou acabar, vou tirar o homem da terra. Eu me arrependo de havê-los criado. Então, quando Deus decide abrir mão do relacionamento, o amor fala mais alto de novo. Então a justiça vem, mas por este amor Deus preserva 8 almas entre todos os seres humanos, para que depois de algum período, a Bíblia diz que resolve Deus dar oportunidade ao homem de se voltar para ele. Então aí vem o advento de uma geração, de um governo humano, quando Deus, por conta deste relacionamento, resolve devolver ao homem tudo que antes ele tinha perdido: o domínio, o governo sobre a terra e sua criação. Então é quando a geração de Noé tem a oportunidade de reatar, de reaver a intimidade e se aproximar de Deus. Mas o capítulo 11 do Gênesis mostra que esta geração não atentou para isso, muito pelo contrário, tentou se esquivar, provocando a santidade de Deus, provocando o castigo. É quando Deus resolve abrir mão, deixar estas gerações chamada pecadora e confusa para trás. Mas Deus poderia desistir deste relacionamento. Então a Bíblia diz que por conta deste relacionamento, então Deus resolve fazer o quê? Gerar um povo seu, especial, um povo que ia ser chamado pelo seu nome, um povo que teria a aproximação, aonde Deus ia se aproximar de novo do ser humano. Então Deus chama a Abraão para da história e das entranhas de Abraão gerar um povo chamado Israel, um povo cujo Deus pudesse se aproximar e se voltar ao ser humano. Mas o contexto diz que com o desenvolvimento de Israel, ele desce para o Egito. Cerca de 430 anos, este povo especial, que era um povo único, que adorava um só Deus, o Deus dos céus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, quando este povo agora está no Egito, é conhecido como hebreu. O hebreu, na ótica egípcia, no contexto da fé
judaica, hebraica, é um povo do outro lado do rio. Na etimologia egípcia, era um povo sem morada fixa, um povo de um Deus estranho. Então, quando este povo se estabelece no Egito, então é conhecido como um povo sem identidade física, sem identidade própria. Então, quando estes são tirados da terra do Egito por 430 anos sofrendo, então agora Deus resolve tirar este povo do Egito para levá-los para uma terra que mana leite e mel. Veja que foi no período do deserto que começa Deus estabelecer princípio de aproximação com Israel, através de rituais, através de uma tribo, através de um povo, através de sacerdotes. Os irmãos hão de convir que o livro de Levítico foi dado a Israel como um meio de aproximação. Para quê? Para que o povo pagasse as suas ofertas para cobrir o pecado, porque até então o pecado lá do Gênesis estava descoberto, o homem não sobressaía sobre ele. Então, quando agora o povo está no deserto, vem o contexto egípcio, o levítico, a oferta pela culpa, a oferta pelo pecado. Para quê? Para que o povo se purificasse, para se aproximar de Deus. Então, quando o povo se estabelece em parte do deserto, que vem agora o tabernáculo, então Deus diz a Moisés: das 12 tribos, uma vai ser diferente, a tribo de Levi. A tribo de Levi, de onde vem Moisés e Arão. Então, a tribo de Levi vai ficar no meio de todas, o centro aonde eu vou me aproximar. Ou seja, só quem é da tribo de Levi pode se aproximar a mim. Só Arão pode chegar no meu lugar santo, ter uma relação próxima comigo, e por meio dele eu perdoarei todas as outras. Ou seja, todo Israel não tinha o direito de se aproximar de Deus, só chegava de longe. Só um homem ou os seus descendentes poderia ter esta aproximação. A tribo de Levi é instituída por Deus para este propósito: manter chama acesa, a viva chama do amor e da justiça. Esta era a responsabilidade da tribo de Levi, manter viva a chama, dentro de todas as demais, o amor e a justiça. Veja que só quem conseguia se aproximar, ofertar, sacrificar, adorar, mas próximo, eram os levitas. Era o grupo descendente da família de Levi, cujo Deus escolheu. Quando o povo sai do deserto, que se estabelece na terra prometida, este povo agora começa a ser conhecido por Israel. Então, quando o negócio, o relacionamento começa a se estreitar, então vem o desejo, com o advento de Salomão, de edificar um templo para Deus, aonde Deus desceria, aonde Deus habitaria. Vejam que quando o templo foi estabelecido, o negócio ficou tão estreito entre Deus e Israel, que na inauguração, como nunca tinha acontecido, a glória de Deus vem, a presença. Deus se aproxima de Israel, do seu povo, a ponto que a glória foi tamanha, a presença de Deus foi tanta, que a Bíblia diz que quem estava sacrificando dentro do santuário sentiu tanta
santa presença que caíram, não ficavam de pé. Quem estava fora do templo, adorando, esperando a resposta, pegou lá também. E eles não podiam entrar, porque a glória estava no lugar. Quando a glória enche a casa, então Deus diz que os meus ouvidos estão atentos e os meus olhos fitos a toda a oração que se fizer neste lugar. Então, quando o povo se voltou, então Deus diz: quando o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, do céu eu os virei e perdoarei os seus pecados. Então Deus resolveu se aproximar, mas dependia de um único homem, uma vez no ano. Israel não está pronto, coloca um véu. Só um homem da tribo de Levi, conhecido como sumo sacerdote, poderia entrar. Só ele poderia entrar no lugar santíssimo. Então a Bíblia vai mostrando, e com o passar do tempo, Israel não foi suficiente para manter o relacionamento. A Bíblia diz que Israel decepcionou a Deus. Israel quebrou o relacionamento. Adão decepcionou e sua geração. Noé, a geração decepcionou com o advento da Torre de Babel. Agora Deus cria um povo especial. E este povo prefere adorar Baal do que a Deus. O povo não quis se aproximar de Deus. Aí vem o cativeiro. Veja que a própria tribo de Levi deixou a chama apagar. Já não existia mais amor e nem justiça. Foi quando um jovem da tribo de Levi, que atuava em servir água, cuidar de roupa, porque usando um contexto gráfico, só para os irmãos entenderem, o sumo sacerdote tinha sua equipe para o sagrado. Os sacerdotes responsável pelos holocaustos, e os levitas que cuidavam da água. Isso aqui era serviço de levita. Cuidava da porta, cuidava da roupa dos sacerdotes e era responsável pelo louvor. Veja que a tribo responsável pela adoração, para chamar a atenção de Deus, eram os levitas. Mas a chama apagou. Foi aí que Abacuque não aguenta a frieza. E Abacuque reclama com Deus. O que eu acho lindo é que Abacuque não procura culpados. Ele poderia dizer: a culpa é de fulano, não. Quando ele viu que Deus estava se afastando, e o povo mais de Deus, aí ele se tranca e vai orar. Na ótica da hierarquia, Abacuque seria improvável entrar na história. Porque Abacuque não estava no alto clero, na nossa linguagem atual. Abacuque não estava no topo da conjuntura sacerdotal. Era simplesmente um servidor de água. Era improvável. Mas não aguentou a ausência de Deus. No meio da crise, gente, sempre tem algum improvável que ainda é íntimo. A Bíblia diz que quando Abacuque sentiu que o povo estava não mais como era, ele não aguenta e ora por um período e Deus não lhe responde.
Ele sai da oração, entra no grito, no clamor, e Deus não responde. Aí ele rasga o verbo e diz: até quando eu vou clamar? E o Senhor não vai me ouvir. No meio do caos, tinha alguém íntimo de Deus. Aí Deus não vai na alta cúpula. Deus vai a Abacuque e diz: eu respondo a você, filho. A você eu respondo. Será que o Senhor não está vendo que dentro do teu povo não tem mais amor, não tem mais justiça? A lei se afrouxou e parece que o Senhor não está nem aí para o que está acontecendo. Aí Deus diz: filho, eu vou fazer uma coisa tão grande. Eu vou trazer um avivamento tal, filho, que quem vê não vai acreditar. Eu não vou desistir do meu povo. Aí Abacuque vai questionando, Deus respondendo. Quando Abacuque entendeu, ele disse: então tá certo, Senhor, eu vou voltar para a oração. Eu vou continuar sendo íntimo e vou aguardar o que é que o Senhor tem para me dizer. Quando chega no capítulo 3, ele entende. Ele diz: ouvi a tua voz. Só ouve quem é íntimo. Por isso que Davi no Salmo 25, ele diz que a intimidade de Deus é para os que o temem, a quem ele revela a sua aliança. Ou seja, sempre tem: eu vi a tua voz e temi. Aviva a tua obra no meio do insano. Se é preciso apertar, aperta. O cativeiro vem. Os caldeus destroem o lugar de adoração. O templo é jogado por terra. Os sacerdotes, diz a Bíblia, que choravam. 70 anos se passam. Quem ficou em Jerusalém ficou na miséria. Outros fugiram para o Egito. E quem foi para o cativeiro não podia mais adorar. Não tinha relacionamento com Deus. Não tinha intimidade. 70 anos se passam. Israel, só os pedaços, acostumou na cultura e na convivência caldeia. Aí Deus sentiu falta do relacionamento. Aí Deus vai lá e tira eles de volta. Quando Deus traz Israel de volta para Jerusalém, a Bíblia diz que o povo não deu atenção à intimidade de novo, nem ao relacionamento. A Bíblia diz que agora o povo estava preocupado em morar em casas bonitas, porque lá na Babilônia eles aprenderam a comercializar. Quem foi para o cativeiro não vivia tão ruim lá, porque tinha a proteção e o sustento de Nabucodonosor. Só que lá eles aprenderam e se acostumaram em comercializar, a ponto que quando retornaram, nem todos quiseram voltar. Só que quando Deus os trouxe, era que Deus queria ouvir de novo louvor. Era que Deus queria ouvir de novo adoração. Mas quando eles voltaram, não ligaram para isso. Começaram a investir no seu próprio egoísmo. Pegavam areia fina, pegava pó de mármore, pegava o melhor material de construção e fazia as suas casas luxuosas. E a casa, o lugar da intimidade, continuava jogado aos pedaços. Aí Deus usa o profeta Ageu para adverti-lo. Ageu, o povo não está querendo recomeçar. Eu estou querendo, mas o povo não quer. Diga aos sacerdotes levíticos que desperte o povo.
Diga a eles que eles estão preocupados com as vossas casas luxuosas e apanalhadas, mas a minha casa está abandonada. Ageu, digam a eles que suba o monte e corte madeira para recomeçar. Tem subidores de monte aqui? Tem. Mas Israel não foi mais o mesmo. Aí o tempo foi passando, perdeu a liberdade. Aí vem o Império Grego Macedônio. E com 64 anos aproximadamente antes de Cristo, o general romano Pompeu domina tudo aquilo ali, conquista toda a área de Israel. Israel agora é subalterno a Roma. Então, para ser subalterno de Roma, sem sofrer e poder cultuar a Deus, tinha que mandar impostos para Roma. Então agora a tribo de Levi, neste período intestamentário, entra em evidência de novo. A Bíblia diz que agora o sumo sacerdote torna uma figura não só religiosa, mas política e religiosa. Porque os judeus agora poderiam continuar oferecendo sacrifício ao seu Deus, mas tinha que pagar impostos. Então agora Herodes vem reinar na Judéia. Quando Herodes vem reinar na Judéia, do norte a sul, aí agora o sumo sacerdote é uma figura potencialmente política, religiosa e social. Então é quando começa a entrar em evidência os grupos religiosos, os saduceus, os fariseus, os essênios e outros, todos da linhagem de Levi, que tinha direito, a maior parte, de sacrificar. Então agora o homem começou a ser o centro. Baixa mais o teclado um pouquinho. O homem começou a ser o centro. E começou a corrupção. O grupo dos saduceus era o elite. Era composto da maior classe poderosa, economicamente falando. E eram eles responsáveis pela administração dos cultos. Saduceus eram os primeiros. Fariseus vinha em segundo, mesmo sendo o maior. Enquanto os saduceus administravam os cultos, os fariseus tomavam conta da pureza. Os saduceus, por ser o top, o alto clero, na nossa linguagem, não acreditava nem em anjo, não acreditava em ressurreição após a morte e não acreditava em espírito. Então, como os fariseus acreditavam, divergiam, mas como era alta a cúpula e tudo gerava em torno dele, e agora todo mundo queria agradar o sacerdote, e a adoração, o relacionamento com Deus vai sendo deixado de lado. Ou seja, a igreja, o sacerdote se politizaram. Agora eles tinham medo de perder o cargo, e já não eram mais nomeados discípulos ou alguém pela chamada, pela identidade, mas pelo poder capital e pelo poder do conhecimento. E tudo isso vai agravando-se. Aí vem a segregação. Os escribas, os intérpretes da lei, parte fariseu, parte saduceus, interpretavam a lei conforme a necessidade de agradar os saduceus e os fariseus. E aí começou a segregação. Eles diziam que para ter intimidade com Deus tinha que ser judeu. Para ter intimidade com Deus tinha que adorar no santuário em Jerusalém, depois que Herodes fez a reforma com interesse político.
Então começaram a ensinar, começaram a ter o domínio do povo. Por isso que os irmãos veem que eles tinham um domínio total sobre o povo. Só para os irmãos terem uma ideia, o que eles ensinavam, só quem pode ter intimidade com Deus é quem tem direito de entrar no santuário. E só tem direito de entrar em santuário puro, conforme eles diziam e determinavam quem era puro. Aí tinha um gráfico, se você acompanhar o gráfico, o centro era o templo, abaixo do templo, Jerusalém, depois de Jerusalém, a Judéia. No contexto sacerdotal, no contexto religioso, primeiro, saduceus, alta cúpula. Segundo, os fariseus, puros. E depois vinha o baixo, alto, médio e baixo clero. Abaixo do baixo clero, tudo no contexto sacerdotal, estava o povo da terra, que eles chamavam. E quem eles consideravam o povo da terra? Impuros. Como quem? Analfabeto. Para eles, analfabeto não tinha direito de ter intimidade com Deus. A tribo que foi levantada para manter a chama do amor e da justiça, começa a praticar injustiça. Porque eles determinavam, os analfabetos não sabem ler, e se não sabe ler, não conhece a lei, e se não conhece a lei, são malditos, não pode adorar. Os cobradores de impostos, aleijados, cegos, e os samaritanos, porque mesmo sendo judeu, vivem misturados, então não tem direito de adorar e nem de ter intimidade. Por isso que os irmãos vê aquela mulher samaritana dizendo: os nossos pais adoraram nesse monte. Vocês dizem que o lugar certo é Jerusalém. A gente quer adorar, mas vocês não deixam. E os galileus eram menosprezados, gente. Porque esta cúpula da Judéia, do sul, menosprezava o povo da Galileia. Eles diziam que o povo galileu não tinha intimidade com Deus por conta da mistura. Porque a Galileia, geograficamente, é na fronteira com a Síria e Fenícia. Então o que acontece com cidade e região da fronteira? A migração. Então quando os pagãos sírio-fenícios entravam na Galileia, e Galileu na Judéia, na Galileia e sírio-fenício, então a cúpula da Judéia não aceitava Galileu, porque dizia: tem mistura, e como eles se misturam com os pagãos, são impuros, e eles não observam a lei. Então era impossível um galileu ter valor. Você pode olhar em todo o Velho Testamento, a posição geográfica da Galileia já importunava. Porque quando Deus revelou a revelação a Isaías no capítulo 9, ele disse que quando um povo que habita numa região sombria e de morte, nos confins de Zebulon e de Naphtali, a Galileia dos gentios, ele está dizendo, uma Galileia misturada, mas de lá nascerá uma luz. Então para a cúpula, Galileu não tinha valor. Pode olhar em todo, salvo engano, em todo o Velho Testamento, você não vê a cidade de Nazaré em evidência. A tribo que deveria manter a chama do amor e da justiça, começou a praticar injustiça. Quando os galileus vinham para a Páscoa, eles tiravam o couro, eles cobravam uma taxa cambial, porque quando os galileus vinham, e outras regiões, eles vinham com moeda romana, e eles não aceitavam a moeda romana no templo, tinham que trocar para a moeda do templo. Quando eles trocavam, eles já tiravam uma taxa exorbitante. Eles tornaram a casa de Deus, em vez de um lugar de intimidade, em covios de lobo.
Então a fama era, não só na Judéia, na Idumeia, Decápole, Samaria. A fama era, Nazaré, a Galileia, não vem nada bom de lá. Ali não tem nada que preste. Eles cultuavam, como foi dito aqui. Eles faziam culto de manhã, oferecia libação, tinha oração 3 horas da tarde. Eles andavam com a Torá, o Velho Testamento. No final da tarde tinha oferta de cereal, mas eles não tinham intimidade. Tinha o título, a lei na mão, dentro do templo, dia e noite, mas não tinha intimidade com Deus. Não tinha uma relação próxima com Deus. Perderam a intimidade. E para eles, só os de Jerusalém, só os da Judéia eram puros. Só que aí a Bíblia diz, a Bíblia diz que Deus resolveu se aproximar de quem eles não esperavam. A Bíblia diz que Deus manda o anjo Gabriel a uma cidade no interior da Galileia chamada Nazaré. Veja, gente, na Judéia, no santuário, tinha levitas, tinha vinho para libação, tinha trigo, cereal para oferta. Eles oravam 3 vezes por dia, jejuavam. Tudo esperava ser lá, mas por falta de uma intimidade, Deus não vai lá. A Bíblia diz que Deus vai no lugar improvável, lá em Nazaré. E o anjo Gabriel faz uma saudação a uma jovem. Salve, salve, agraciada, o Senhor é contigo. Mas que saudação é essa? Se atemorizou. Não tenha medo, Maria. Não tenha medo. Você vai ter um filho. No seu ventre vai ser gerado um menino. Mas como acontecerá isso? Eu nunca conheci homem algum. A sombra do Onipotente vai cobrir você. E o ente santo que será gerado em ti vai ser chamado Filho do Altíssimo. Mas como? Mas como? Olha, gente, não adianta eu vir aqui pregar intimidade sem mostrar os desafios. O anjo começou a dialogar com Maria. Ela não aceitou na hora, porque tinha riscos. Como é que eu vou aparecer grávida? A minha lei, a lei de Moisés disse, se eu aparecer grávida sem ser do meu marido, eu vou ser morta apedrejada. O anjo se cala. Eu estou noiva, se eu aparecer grávida, vou perder o noivo. Se eu aparecer grávida, vou me tornar um opróbrio, eu e minha família. O desafio é grande. Se eu pudesse estar lá naquele dia, eu tinha colocado na Bíblia. Com certeza Gabriel disse, Maria, é grande, Maria. Mas é porque Deus está querendo se aproximar de uma geração que está vindo aí. Deus está querendo ter intimidade com quem ninguém acredita, Maria, com quem ninguém dá valor. Aí o anjo diz, Maria, a tua prima Isabel
não é estéril? É. Ela não mora nas montanhas da Judeia? É. Eu te digo uma coisa, Maria, já é o 6º mês que ela está grávida. Ela está grávida, mas como? Maria, para Deus nada é impossível. Só precisa você crer e ter intimidade. Eis aqui a serva do Senhor, faça segundo as tuas palavras. Não se tem intimidade com Deus porque tem muita visualização em YouTube, não, filho. Não se tem muita intimidade com Deus porque é pregador renomado. Não, não é isso não. O que tem intimidade com Deus não depende disso não, de renome, de popstar não. A intimidade de Deus está nos desafios, está na coragem de dar a cara para bater. Eis aqui, quando o anjo se afasta, que passa os dias, a cabeça de Maria roda. Será que é verdade? Será que Isabel está grávida mesmo? Não é à toa que quando poucos meses depois ela vai para a montanha para visitar a prima Isabel. Para quê? Curiosidade. Será que ela está grávida mesmo? Será que isso é verdade? O que eu acho lindo é que ela foi com dúvida. Ela foi, meu Deus, será que ela está grávida mesmo? Como é que eu vou saber? Será que a barriga está grande? Aí a Bíblia diz que quando ela chega nas montanhas, vai na casa de Zacarias, vai na casa de Isabel, que bate na porta. Isabel talvez estivesse lá dentro, nem viu Maria. Quando Isabel viu a voz de Maria, Shalom, Adonai, prima. Aí João Batista começou a saltar lá dentro. Aí Isabel já gritou de lá de dentro: que alegria é essa em visitar-me, a mãe do meu Senhor? Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto que está no teu ventre. Ele vem, está aí. Ela volta, já volta com a barriga grande. Massacre. A história diz que os pais colocaram ela na parede. O que é que você fez? Você nos decepcionou, filho. Você vai ser apedrejada. Aí a notícia chegou no ouvido do noivo. Imagina você noivo e a moça aparecer grávida sem ser seu. Pela lógica, era para José procurar as autoridades e apedrejar. Mas a Bíblia diz que José amava. E disse: eu vou deixá-la secretamente. Vou sair da cidade, não vou dizer nada a ninguém, porque eu a amo, não vou difamá-la. Dormiu talvez com a mala arrumada para vazar da cidade. Quando ele vai dormir, Gabriel chega. José... não tema receber Maria como tua esposa, porque o que dela está gerado é obra do Espírito Santo. Ela vai ter um filho, e o nome dele vai ser Jesus, ou Emanuel, e ele vai salvar o povo do seu pecado e estabelecer o reino de Davi para sempre. Quando Jesus nasce, em síntese, a notícia chega a Herodes. Herodes já queria abafá-lo com medo político. É rei de judeus? É, mata. De 2 anos para baixo, mata. O anjo diz: José, foge para o Egito, que Herodes quer matar o menino. Depois de anos, 2 anos, salvo engano, aí o anjo vai no Egito, diz: José, volta, que Herodes já morreu. Esse relacionamento não vai. Deus está querendo ter. José volta para onde? Para Nazaré. Veja que Jesus, até os 12 anos, fica no anonimato em Nazaré. Quando ele completa 12 anos, vai passar pelo Bet-Sefer, ou Bat Mitzvah, conforme a tradução. Que era o ritual em que a jovem se apta para casar, e o jovem para participar das solenidades. Então, quando termina a festa, Maria e José se esquecem do menino. E aqui era uma oportunidade de ouro, porque era a hora que eles eram sabatinados, era a hora que os escribas escolheria, vai dar para alguma coisa ou não. Aí quando acharam, ele estava sendo sabatinado.
E na sabatina, os escribas botavam o menino na frente e sentava à bancada e fazia a pergunta da lei, dos profetas e dos salmos e dos livros históricos. Quanto mais ele respondesse, mais valorizado ele saía. A Bíblia diz que Jesus deu um show de arrebentar na Bíblia. Os escribas perguntavam na lata, ele dizia, ainda dava a interpretação do texto. Aí disseram: de onde é esse menino? É de Nazaré, da Galileia. Tem futuro não. Eu conheço amigos que foram promovidos por ser superdotados no conhecimento. Tem lugares como a América que quando uma criança se destaca no estudo, o governo toma conta, paga bolsa, vai investir, que ele vai produzir. Mas Jesus deu um show de conhecimento. Pela lógica, se Jesus fosse reconhecido como morador da Judéia, ele nasceu lá, mas cresceu na Galileia, o sistema tinha pegado logo ele, tinha pego. Mas como ele era da Galileia e de Nazaré, e a notícia que rodava era: de Nazaré não vem nada que preste não. Aí disseram: é de Nazaré, deixa pra lá, tem futuro não. 17 anos no anonimato. Quando ele completa 30 anos, quase 30, já vem ele para o Rio Jordão. Quando ele chega no meio da multidão, João Batista, que já tinha sentido a presença quando ainda estava no ventre, agora 30 anos de idade cada um aproximadamente, quando Jesus chega perto do Jordão, João Batista estava na água e começou a sentir de novo aquela coisinha gostosa, parou o batismo e gritou: eis o Cordeiro de Deus, Ele está entre nós, Ele está aqui. Ele é batizado, o Espírito Santo vem e enche, o céu se abre e o Pai diz: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Gente, olha o que Mateus e Lucas diz, que ele sai das águas cheio do Espírito Santo. Era uma boa hora, não era? Cheio, o céu abriu, Deus falou comigo. Era hora de entrar em Jerusalém e arrebentar. Mas o Espírito pega ele e leva para o deserto, não para Jerusalém. Qual é o problema hoje? Eu estou pregando no congresso de jovens. É que muita gente quer chegar depressa em Jerusalém. Mas olha para quem está ao teu lado e diga: antes de chegar em Jerusalém, tem um desertinho de 40 dias. Só quem tem intimidade com Deus entende isso. Ele é bem cheio do Espírito Santo, 40 dias e 40 noites de jejum. O inferno vem, Satanás em pessoa faz proposta a ele irrecusável na ótica humana. Para terminar, a Bíblia diz que ele leva Jesus no pináculo do templo, o lugar mais alto, e bate no peito, quero acreditar, e diz: está vendo essa glória do mundo? Tudo isso foi me dado, tudo é meu, e eu quero abrir mão para te dar, se você me adorar. Se você me adorar, toda essa glória será tua. Jesus, ele grita para Satanás: está escrito, Satanás, só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Olha que coisa linda. Saiu do Jordão para o deserto. 40 dias de jejum, os anjos vieram confortar, cheio do Espírito Santo. Agora não era hora de aproveitar. Não era hora de cobrar cachês exorbitantes. Nada contra, só estou contando uma história. Eu estou cheio, resisti à maior tentação,
Porque tem gente se vendendo, até por bilhete, por ingresso. Satanás disse: eu te dou a glória do mundo. Ele disse: dá não, eu tenho coisa maior. Não era hora dele abafar, bater no peito agora. Aí a Bíblia diz que mesmo assim ele volta para o interior, para Nazaré. Ele não entra em Jerusalém, ele vai para o interior. Ele não perde a origem. Tem lugares que eu estou pregando, gente. Eu estou dizendo isso para estimular os jovens. Eu hoje prego como improvável que era nos maiores trabalhos do Brasil, nas convenções gerais. Eu prego fora do país cerca de 20 vezes no ano, porque não posso ir mais. Mas também eu prego naquela igreja aqui do púlpito, você ora pelo porteiro com a cabeça na mão dele. E tem hora que eu estou pregando que eu passo 2 horas, o povo batendo foto. Tem hora que alguém chega para mim e diz: Bento, tu tá na alta, viu? E às vezes você vai para casa pensando que é alguma coisa. Rapaz, estou por dentro mesmo. Mas quando chega em casa, já tem 2 pedacinhos de cana me esperando. Eu meto o dente na cana e o Espírito Santo diz: não esquece de onde você saiu, que sou eu, não é você. Sou eu, não é você. Ele vai pregar em Nazaré, nas congregações. Quando ele vai pregar no templo central, primeira vez que ele vai pregar cheio do Espírito Santo, barram ele e querem matá-lo. É aqui que os improváveis entram. Para a cúpula, Galileu não prestava para nada. Eles não viam os valores, eles só via o jogo de interesse e o contexto do conhecimento. Os galileus eram improváveis para ter intimidade com Deus. Mas Flávio Joséfo diz que os galileus tinham qualidades que davam certinho para ter intimidade com Deus. Primeiro, eram trabalhadores. Porque a Galileia era mar, era questão agrícola, então o lombo deles era cingido. Eram acostumados com o sol, com a chuva, com o frio, com o calor, sem reclamar. Flávio Joséfo diz que eles eram patriotas. Quando eles tinham uma coisa para defender, eles iam até o fim. O Talmud diz que os galileus eram honrados. Eles valorizavam mais a honra do que o dinheiro. Ou seja, eles não se vendiam. Então quando expulsaram Jesus, que disseram: você não prega mais aqui. Porque Jesus veio pregar para quem ninguém acreditava. Aí quando expulsaram ele, não podia pregar nas sinagogas, não podia pregar no templo central. Aí ele vai para a beira do rio, ele vai para a beira do mar. Pedro, vem. João, vem. Mas eu sou galileu, ninguém acredita em mim. Vem, mas para mim serve. Vocês têm o que eu preciso, vocês têm, vem. Quando Jesus junta os 12, é convidado para um casamento. Casamento de pobre. Porque casamento de rico não faltava vinho. No final do casamento o vinho falta e a festa ainda rolava. Aí Jesus faz o primeiro milagre. Quando Jesus faz o primeiro milagre, a notícia no outro dia começa a bombar. Gente, tem um grupo de amigos aí que está arrebentando. O Jesus de Nazaré, ele e os amigos dele são tão íntimos que aonde eles passam o negócio está virando. A notícia começa a sair da Galileia e vai para o sul. A notícia chega no sistema e assusta o sistema. O que é que está acontecendo? A região da Galileia está pegando fogo. O que é que está acontecendo? Tem um tal de Jesus de Nazaré, acompanhado com os galileus, que é onde ele passa, o cego está enxergando, o mudo está falando, o surdo está ouvindo, o morto está levantando, está tendo milagre. Mas como? Ninguém sabe.
Ele tem intimidade com os céus, só sendo. Ele é íntimo. E agora quem não tinha valor começou a ter. E Jesus começou arrebentando com a mensagem, com os seus ensinos, acreditando em quem ninguém acreditava. Os judeus rejeitaram ele. Quando a notícia chegou lá, o sistema fez de tudo para tentar pará-lo. Com perguntas, com casquinha de banana, não conseguiram. Vieram detratá-lo dizendo: miseráveis, vão ser expulsos da sinagoga todos que confessarem que esse Jesus fez algum milagre, e quem seguir a ele é miserável. Então agora uma boa parte se envergonhou de ser amigo de Jesus. Porque amigo de Jesus era ser contra o sistema, era povinho. Mas ainda tinha aqueles. Veja que o negócio pegou tanto que muita gente estava com vergonha, que poucos botavam a cara para bater durante o dia. Quando se convertia alguém de uma classe maior, nem andar de dia ia. Quando chegava à noite, ia falar com Jesus com vergonha de ser visto pelo dia. Aí Jesus para e chama eles e diz: vocês querem mesmo me seguir? Queremos. Então vocês vão ter que renunciar a vocês mesmos. Vocês vão perder status, vão perder nome, renome, não vai ter fama, por amor a mim. Estão dispostos? Se vocês querem me seguir, tome a cruz de vocês de cada dia. Porque eu digo uma coisa a vocês: qualquer um de vocês que se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu vou me envergonhar dele naquele dia, quando eu vier diante do meu Pai na sua glória. Amigo não tem vergonha de falar do outro. Amigo íntimo não vê defeito no outro. Não conseguiram parar. Aí disseram: o único meio é matá-lo. Se a gente mata ele, essa raça ruim não tem mais futuro. Se a gente mata ele, acaba. Aí olha o que a Bíblia diz: os saduceus, a cúpula, se juntaram com os fariseus, que era quem tinha o controle do povo, e agora procurava Jesus não para prendê-lo, mas para matá-lo também. Eles rejeitaram a Jesus. Veja que o próprio Jesus disse: ó Jerusalém, tu que mata os profetas, apedrejas, quantas vezes eu quis te juntar debaixo das minhas asas, e você não quis. Agora a Bíblia diz que quando eles pegam Jesus, levam uma cruz para matar, para acabar com a esperança de quem ninguém acreditava. Primeira noite, isso aqui é amigo, gente. Veja que quando Jesus foi preso, no João 17, ele fez um pedido diferenciado. Ele disse para os seus discípulos: um novo mandamento eu vos deixo, eu vos dou. Amai uns aos outros. Cuidai um dos outros. Amai uns aos outros como eu vos amei. O mundo só vai saber se vocês são meus discípulos, se vocês amardes uns aos outros. Dá uma olhadinha para quem está ao teu lado e diga: é meu amigo? Eu não vim aqui para pregar, porque a Bíblia diz que a gente não pode dizer que é amigo de Deus se a gente não é amigo do nosso irmão. Não se tem intimidade com Deus sem primeiro ter intimidade e cuidado um com o outro. É a Bíblia que diz. Eu vou me ater nisso, eu vim me ater nisso. Primeiro dia, prenderam. Os mais íntimos fogem. Os três mais íntimos, um fica de longe, o outro diz que não conhece, o outro, que era Tiago, nem na fita entra. Pedro, que era um dos mais íntimos, na hora da prisão, gente, na fama tem selfie, na fama tem bater uma foto, na fama, no momento bom, todo mundo é amigo, todo mundo, no momento difícil,
É aí que precisa de intimidade. Você parece com ele, nunca o vi. Você é da terra dele, não sou. Você estava com ele, não. Você se veste como ele, não. Eu não conheço, ao ponto de espraguejar. A Bíblia diz que Pedro espraguejou. Diga para quem está ao seu lado, não adianta se esconder. Se um dia você foi íntimo dele, você não vai se esconder nunca. Essa marca ninguém tira, isso vai ficar. Não adianta se esconder. Segundo dia, a notícia é pior. Crucificaram ele de uma forma cruel. Era o que se espalhava. Agora colocaram ele no sepulcro. Já colocaram a pedra. Já colocaram o selo imperial. Acabou. Não tem mais jeito, é o fim. A notícia em Jerusalém, na Galileia e a adjacência era: acabou, ele morreu, ele desistiu de nós. Vem amanhã do terceiro dia. Sabe o que eu achei lindo? Eu já disse isso. Sabe o que eu achei lindo? É que no carnaval desse ano, sabe o que foi que bombou na rede social e na mídia? O que uma escola de samba fez lá em São Paulo, Gaviões da Fiel. Ela trouxe para o sambódromo o enredo, a morte, o inferno e Jesus. Foi lindo, eu vi na internet. Mas aí, quando eles fizeram a peça que terminaram, a morte de pé, o inferno de pé e Jesus caído. Na apresentação deles, a morte e o inferno venceu a Jesus. Quando terminou a apresentação, foi tão impactante que eles foram chamados para o camarote da Rede Globo. Os mais experientes repórteres que estavam de plantão perguntaram: parabéns, que coisa linda. O organizador bateu no peito e disse: impactamos, alcançamos o objetivo, mas Jesus terminou todo ralado, acabado. A gente queria isso. E esta notícia rodou a internet, rodou a TV, rodou o Brasil. A notícia era: a morte e o inferno venceu a Jesus. Isso era o que rodou, a notícia era essa. Agora eu quero que você encha seu peito, olhe para esse íntimo que está ao seu lado, diga para ele: é fake news. Porque na manhã do terceiro dia a pedra foi removida, o lacre foi quebrado. Ele não está mais aqui, já ressuscitou. Ressuscita. Agora eu quero falar a maior mensagem. Eu não vim aqui contar simplesmente uma história que você já conhece. Para ser íntimo dele, a Bíblia diz que eu primeiro tenho que ter intimidade com o Senhor. Porque eu não posso dizer que amo a ele se eu não gosto do Senhor. O que me impactou é que este amor foi tão grande a intimidade de Jesus com o discípulo foi tão grande, gente, que quando Jesus ressuscitou, a notícia era uma das piores que tinha. Não tinha ninguém mais de pé. Todos decepcionaram. Agora Jesus ressuscitado, olha o que a Bíblia diz. Ele ressuscitado. Terceiro dia, 2 discípulos. E se você olhar, não fazia parte dos 12, mas era íntimo. Chamado discípulo de Emaús. No manhã do terceiro dia, eles decepcionados,
com uma pressão psicológica desastrosa, eles arrumam a mala e diz: acabou. Ele nos abandonou, pensava que era ele. Vamos voltar para casa, vamos desistir, arrumar a bagagem e pegar a estrada de chão, 12 quilômetros para Emaús, de 11 a 12. O interessante é que quando eles vão andando, Jesus ressuscitado, gente, coloca o pé na poeira de novo. Para reatar a amizade de dois discípulos. Quando Jesus vai e entra na conversa, eles iam tão decepcionados que Jesus diz: vocês estão conversando sobre o quê? E eles não reconheceram. Será que tu és o único estrangeiro aqui? Mas como assim? Tu não sabe o que está acontecendo, a notícia dos últimos dias? Sobre o quê? Sobre Jesus, o Nazareno, um homem poderoso em obra, profeta, muito usado nas mãos de Deus. Como o nosso sacerdote, e a nossa lei matou ele, e a gente pensava que era ele. A gente pensava que ele era, que ia nos redimir, que veio por causa de nós. Se bem que algumas mulheres disseram que viram ele vivo, mas ninguém tem certeza. E eles dessa madeira em Jesus. Eles começam a criticar Jesus. Quando eles terminam de falar caminhando, aí Jesus diz: oh, como vocês são duros para entender. Será que não era necessário que o Cristo padecesse para entrar na sua glória? A Bíblia diz que ele começa a pregar de Moisés até a ressurreição. Aí quando ele vai terminando de pregar, o sol declina e a noite chega. Eles chegam na aldeia. Quando ele chega na aldeia, vai passar direto. Aí os dois discípulos disseram: moço, já é tarde, o sol já declinou. É perigoso essa hora andar pelo caminho. Fica conosco esta noite. Com o estrangeiro, fica conosco. Jesus aceita o convite e entra. Quando chega na casa, Jesus diz: vocês têm alguma coisa de comer? Tem um pão aqui, Senhor, traga ele cá. Nenhum detalhe. No partir do pão, alguns historiadores dizem que no partir do pão, quando os discípulos olharam, viram o buraco do grampo. Aí olharam para o outro e disseram: é o mestre. Quando olharam para frente, ele não estava mais. Aí disseram: bem, quando ele falava, o nosso coração ardia. Perderam o medo, arrumaram a mala, não tiveram medo mais de nada. Na mesma hora, fizeram a volta para Jerusalém e chegaram gritando onde os outros estavam: o mestre está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Ele foi atrás de nós. Amanhece o dia. Ele ressuscitado, gente. Amanhece o dia. Do nada, já amanhece o dia na beira da praia. Qual de nós faria isso? Com pão, com a grelha e com peixe. Se alguém fosse perguntar: está fazendo o que aí? Estou esperando os amigos meus. Mas eles desviaram. Mas são meus amigos. Quando o Pedro vai chegando, o barco vai chegando, a Bíblia diz que Pedro olhou: quem é aquele que está ali? Aí quando a ficha caiu, ele disse: é o mestre. Ele veio atrás de nós, saltou do barco, vestiu a roupa e saiu correndo dentro da água para encontrar Jesus. Sabe o que eu acho lindo? Amigo é isso, intimidade é isso. Jesus ouviu o que Pedro disse, espraguejou, mas Jesus não passou nada na cara dele. Quando Pedro chegou, Jesus disse: primeira coisa, tome café, meu filho. Quando terminou o café: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas.
Por que eu estou dizendo isso, gente? É porque não adianta a gente ter um congresso de intimidade e a gente deixar um outro para trás. Nós somos comprovadamente o maior exército, mas o que deixa mais feridos para trás. Eu conheço igreja que proíbe os crentes de dar a paz do Senhor quando alguém cai ou se fere. Não pode dar mais a paz do Senhor. Jesus não fez isso. Ele foi atrás de um por um. Tomé, olha, sou eu, filho, seja crente. Eu tenho um amigo, ele é sargento do exército americano. Eu já fui na casa dele, ele já veio na minha. E eu achei interessante que ele serviu no Afeganistão. E até hoje, quando um soldado americano vem da guerra, ele volta traumatizado. Se você bate com força, ele dá um pulo, por conta do estrago das bombas e dos tiros. E eu questionando, e perguntei a ele, qual é o segredo? Ele disse, é a preparação, meu Deus. O nosso treinamento é mais forte do que a guerra. Mas por quê? Porque nós somos treinados para não deixar um outro para trás. Então quando a gente vai para a guerra, a gente já vai pronto para morrer por duas coisas. A qual? A pátria e o amigo. Ele disse que tem hora que estão na guerra, um na frente, o outro atrás. Às vezes o que vai na frente pisa no campo minado e a granada explode. Quando a granada explode, joga ele para cima. Quando ele cai, já cai sem as duas pernas. Não presta mais. Mas a ordem é, ainda está respirando, tá? Coloca no ombro. E trai para o acampamento. Mas foi ferido, não tem mais capacidade para guerrear, mas ainda respira, coloca no ombro. Dá uma olhadinha para esse amigo teu que está do teu lado, olha para ele. Já olhou? E com voz de amigo, diga para ele, se depender de mim, você não vai ficar para trás. Você é meu amigo. Você é meu amigo. Foi isso que ele ensinou a gente. Ame uns aos outros. Não deixe ninguém para trás. Intimidade é isso, vocês já ouviram, mas só recapitular. Intimidade é que um soldado estava no campo de batalha com os seus companheiros e tiveram que recuar. E quando voltaram para o acampamento, faltava um soldado. O amigo chegou e disse: Senhor, o meu amigo não retornou, quero permissão para ir atrás dele. O comandante disse: talvez foi ferido, não permito, porque eu já perdi um e não posso perder o outro. Mas a intimidade era tão grande que ele desobedeceu e voltou ao campo de batalha. Quando chegou lá, o amigo estava ferido, agonizando. Ele pegou o amigo, botou no ombro e voltou para o acampamento. Quando ele vinha voltando, foi atingido com um tiro. Quando ele voltou com o amigo morto já na costa, no acampamento e ferido, o comandante ficou valente e disse: me diga, soldado bravecido, valeu a pena você voltar para buscar um homem morto? Eu agora tinha perdido um, agora perdi dois. Me diga, valeu a pena? Ele disse: valeu, Senhor. Mas como? Quando eu cheguei lá, ele ainda estava vivo. E eu pude ouvir ele dizer: eu sabia que você vinha.
improváveis, mas íntimos. Vai atrás de um por um. E ainda diz: Pai, daqueles que tu me deste, nenhum se perdeu, só aquele que quis se perder, o filho da perdição. Mas o resto eu amei até o fim, Pai. Amei-os até o fim, amei-os até o fim. Reúne eles e diz: vocês vão ser minhas testemunhas. O Espírito Santo há de vir sobre vocês. Vocês vão falar do meu nome na Judeia, Samaria, até os confins da terra. Vocês vão falar em Jerusalém também. Escute, depois de ter dito essas palavras, ele foi levado aos céus. E os anjos disseram: varões galileus, por que vocês estão atemorizados? Este mesmo Jesus que vocês estão vindo subir, ele vai voltar. Por meio dele chegou a nós. Ninguém pôde parar mais este povo. Por esta intimidade, não muitos dias depois, o Espírito Santo estava descendo na casa de gentios, que era considerado improvável pelos sacerdotes. Não, o judeu não podia ter nem amizade com o gentil, e muito menos entrar na casa dele. Com poucos dias depois, o Espírito Santo estava descendo na casa de Cornélio. Aí Pedro se assustou. Agora eu sei que Deus não faz acepção de pessoa. Ele tem intimidade até com o gentil. Ele está tendo intimidade e está derramando do seu Espírito. Tentaram tirá-lo do coração. Vem o movimento do secessionismo, que dizia que quem tinha intimidade era só os apóstolos e ninguém mais. Ficou para trás. Vem o liberalismo teológico nos 300 anos de 1700 ao início do século 17 ao início do século 20. O liberalismo teológico dizia que o homem não podia ter intimidade com Deus, porque o Espírito Santo não interferia e Deus não interferia na relação entre o homem e o Deus. 300 anos esta doutrina prevalecia. Só o empirismo ou o conhecimento, o iluminismo era que fazia o homem ser salvo e salvo. A igreja quase se acaba. Quando vem 1904, início do século 20, aí no meio da frieza aparece um jovem de intimidade chamado Evan Roberts. Esse jovem tinha tanta intimidade com Deus que os cultos que ele fazia só tinha hora para começar, ninguém sabia a hora que ia terminar. Deus sacudiu o continente europeu com a intimidade com um jovem, mudou a Europa. O país de Gales foi sacudido pelo poder do Espírito Santo. 100.000 pessoas em um ano estavam aceitando Jesus e sendo batizado. A Europa voltou a reviver e o poder caiu. 1906, no meio da segregação racial no norte da América, ou na América do Norte, quando um jovem chamado William Seymour, ou Joseph William Seymour, ele era um pregador pentecostal sem ser batizado, mas tinha intimidade com Deus. Ele vai pregar em Los Angeles. Quando ele vai pregar sobre intimidade com Deus por meio do batismo com o Espírito Santo. Expulsaram ele, além de ser preto, está pregando heresia. Ele não desistiu. No outro dia a igreja estava fechada. Ele reuniu um grupo de 7 irmãos. Vamos orar e Jesus vai batizar. Se a gente se aproxima dele, tem intimidade com ele, ele batiza. Com 3 dias Jesus batizou um, começou a batizar um. No final de 15 dias os 7 estavam batizados e a intimidade tomou conta da cidade. Ou seja, tomou conta da rua Azusa. Vão para um prédio da igreja africana metodista, abandonados, forrado de mato. O púlpito era caixa de sapato. O neguinho não podia pregar na igreja porque era preto. Botava a Bíblia em cima da caixa de sapato e começava a pregar. A intimidade era tão grande que Jesus começava a batizar com o Espírito Santo, e quem passava na rua era batizado, entrava e aceitava Jesus com o Espírito Santo. 1940, salvo engano, década de 40. Professor James
reúne um grupo de jovens norte-americanos e vai para a Inglaterra, para Londres, ver e estudar a mitologia wesleyana. Quando eles chegam, eu tive o prazer de orar onde eles oraram. Quando ele chega, que vai visitar a casa de John Wesley, os jovens seminaristas ficam assustados com a história. Aí quando termina a visita, volta para o ônibus. Quando vai fazer a contagem, faltava um jovem. Onde ele está? Vamos procurar. Saíram procurando. Quando chegaram no lugar que John Wesley orava, que John Wesley sacudiu a Inglaterra pelo poder da intimidade, aí o jovem estava lá orando e chorando e gritando: Senhor, o Wesley tinha intimidade com o Senhor e mudou a história da Inglaterra. Eu estou aqui, Senhor, muda a minha história e a história da minha nação. Eu quero a mesma intimidade com o Senhor. Ele chorava, ele gritava. Enquanto ele gritava, o professor entrou, botou a mão na cabeça e disse: Billy Graham, meu filho, levante, o nosso ônibus já vai. E ele gritava: faz de novo, 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 Senhor. Chegou o século 21. Agora olha para esse crente que está ao teu lado e enche o peito e diga: chegou o século 21. Diga: agora é o nosso tempo, é a nossa hora. Intimidade não é só falar em línguas estranhas, é bom. Intimidade não é só saltar e pular, é muito bom, eu pulo e corro também. Mas intimidade é muito mais do que isso. Eu estava pregando num seminário de missões, 25 mil pessoas aproximadas. E um cantor famoso estava comigo. Estou dizendo porque foi público, não é nada e nem crítica construtiva. E ele disse: chegaram 30 pares de sapato essa semana na minha casa, de uma das maiores marcas do Brasil. E quanto tu pagou? Nada, era uma proposta. Todo mês vai chegar mais 5. Você só canta para a multidão. O que é que o senhor tem que fazer? Quando o senhor estiver cantando, levanta o sapato e deixa a multidão ver o nome da marca. Isso não é intimidade. Intimidade é uma geração que veio antes de nós, que andava descalço, que não era aplaudidos, não tinha selfie, não tinha hotel, dormia debaixo dos bancos quando dormia, andava na rua, não era chamado de cristão, de gospel, nem de evangelho. Lá vai os bodes, tomate na cara, ovo podre na cara. Mas os cultos, gente, não dependia de pregador nem de cantor. Jesus batizava nos ensaios. Os nossos congressos terminavam debaixo de glória. E qual era o hino? Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz que um dia eu vi. Foi na cruz que um dia eu vi. Eu estava 20 dias atrás pregando num seminário no estado da nossa federação, e palestrante comigo tinha um dos reitores de uma das maiores faculdades evangélicas do país, e ele bradou, ele disse que hoje cerca de 75% dos nossos jovens que ingressam na faculdade, quando termina o curso, perderam a fé, já não tem mais intimidade, com vergonha do evangelho no meio do século 21. Tem alguns doutores céticos por aí que estão bombando na internet, dizendo que a nossa juventude já não é mais a mesma, já não tem avivamento, já não tem o fogo que tinha antes. Mas eu digo a eles: é porque vocês não conhecem Paraopeba, é porque vocês não conhecem Mauá, é porque vocês não conhecem Alagoa. Ainda tem uma juventude comprometida com intimidade com Deus. Pergunta para quem está ao teu lado: és Galileu? Mas pergunta com vida: és Galileu? Então ele vem, ele vai voltar. Improvável
mas com intimidade. Improváveis, mas não se vendem. Improvável, mas não se dobra. Improvável, mas não tem vergonha de falar a verdade. Improvável, mas não se dobra. Improvável, mas ainda fala línguas estranhas. Improváveis, mas ainda tem intimidade. No século 21. Fique de pé, por favor. Faz um favor comigo. Faz um favor para mim. Se você está perto de um jovem do mesmo sexo, ou de um crente, ou íntimo, vira para ele aí. Me ajuda aqui, Marco. O pastor Marco, me ajuda aqui. Vira para ele assim. Vira para ele de frente. Olha para mim não. Olha para ele assim, ó. Diga para ele: não estou nem aí. Quero nem saber como você chegou no congresso. Quero saber se tem intimidade. Primeiro comigo. Quero saber como você vai sair desse congresso. Diga a ele. Diga: vou sair pegando fogo. Vou sair mais íntimo ainda. Diga: me faz um favor. Se depois desse congresso tu encontrar alguém aqui da besta por aí, que pensou que eu estava frio, que eu ia desistir, que eu não tinha intimidade com Deus, e que ele tinha desistido de mim, dá um recado a ele. Diga a ele que ele quebrou a cara, a casa dele caiu. Eu sou íntimo, eu tenho intimidade, eu tenho intimidade. Abraça ele. Rabagada rabalabas, Ramandeia e Sabaia de Gailas, Uribigamaia Sabaia de Yalaias, Uribigaia sai, Uribigaia Sabaia de Ramas. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Cadê você que desistiu, varão Galileu? Cadê você que cantava e parou? Cadê você que adorava e te pararam? Deus não desiste de você. Ainda tem lugar para intimidade. Vem a primeira pessoa. Cadê você? Antes de eu respirar, soplastes tua vida em mim. A primeira vida para recomeçar. Tu tens sido tão, tão venha, Senhor. Deus não desiste de você. Cadê a segunda vida? Ajuda ela aí. Diga a ela que Deus não desiste dela. Ousado amor de Deus, oh, que deixa só pra mim. Você não vai ficar para trás. Você não vai ficar para trás. Cadê a outra vida? Tem alguém perto de você aí? Diga para ela que é hora de voltar. É hora de chegar. É hora de voltar até a intimidade. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você, Galileu? Cadê você, Galileu? Você pode ter desistido, mas ele foi buscar todos os Galileus. Eu fui, mas teu amor lutou por mim. Venha, filha. Tu tens sido tão, vem, filho, tão bom pra mim. Cadê a terceira vida? Cadê você? Está aí pertinho de você, vai trazendo. Venha, filho. Venha, filho. Venha. Mas tudo pagou por mim. Se depender de nós, você não vai ficar para trás. A ordem é colocar no ombro. A ordem é ter intimidade. A ordem é ter intimidade. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, impressionante, 99, só pra me encontrar. Não posso comprar, nem merecer.
filho. pra me encontrar. Venha, filho. Derruba as muralhas. Deus está me dizendo, através do seu Espírito, que está restaurando o sonho nesta noite. Deus está restaurando o projeto nesta noite. Cadê você? Deus está devolvendo os sonhos nesta noite. Cadê você? Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Diga, traz-nos, diga, traz-nos para a sombra. Cala as montanhas. Pode chorar, pode chorar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Não deixou ninguém para Derruba as muralhas, destrói Venha, as filha. mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante. O inferno pediu a tua alma, mas Deus preservou você. O Espírito Santo manda eu te dizer: Ele tem urgência no teu retorno. Não adianta resistir. Ele hoje veio te buscar. Volta, volta. Oh, impressionante.